E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 20 e 21 de João. Hoje a gente está fazendo 111 dias de leitura, desde que a gente começou o nosso plano anual de leitura da Bíblia, todinha de 2023. E assim, hoje também é o nosso último dia que a gente está lendo João. Hoje a gente termina de ler o livro de João. Terminamos aí vamos terminar mais um livro aí para o glória do Senhor. Aí a partir de amanhã a gente vai começar a ler Deuteronômio, certo? Porque é alternado. Lembrando que é alternado. Se você quiser participar junto conosco da leitura de Deuteronômio, quer ler junto conosco a Bíblia toda, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque todos os dias, 6 horas, você vai receber a leitura diária. Aí você pega e lê junto com a gente, tá bom? Pois é, isso daí. Então a gente vai começar orando para que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, que a gente venha entender, que Ele venha nos ajudar, que Ele venha fazer com que a gente guarde a palavra aqui no nosso coração. Amém? Então bora lá. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelo privilégio, pela graça que temos de estar aqui lendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a ler bem, que seja bem, que dê para entender direitinho, certo? E é isso aí, que o Senhor venha fazer com que essa palavra fique em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então bora lá. No versículo 1 do capítulo 20, tem o título assim: A ressurreição. Versículo 1 do capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Pronto, agora a gente vai para o versículo 11, que tem o título assim: Jesus aparece a Maria Madalena. Versículo 11. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me, onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Raboni, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não se agarra a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vai procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 19, que tem o título assim: Jesus apareceu aos seus discípulos. Verso 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. E se não perdoarem, eles não serão perdoados. Pronto. Agora a gente vai para o versículo 24, que tem um título assim: Jesus aparece a Tomé. Versículo 24.
Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e minha mão não marcar em seu lado. Oito dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus disse: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Pronto, agora a gente vai para o versículo 30, que tem o título assim: O propósito do livro. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além aos que encontraram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam em Jesus, para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Pronto, agora a gente encerrou aí no versículo 31, o capítulo 20 de João. Agora a gente vai para o capítulo 21, que tem um título assim: Epílogo. Jesus aparece a 7 discípulos. Versículo 1 do capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estava a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: Tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas. Disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso
para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Pronto, agora a gente vai para o versículo 24, que tem um título assim: observações finais. Verso 24. Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que esse relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Pronto, meus irmãos, encerramos aí no versículo 25, capítulo 21 de João, e a nossa leitura diária de hoje. Meus irmãos, é muito bom poder estar lendo mais um livro, terminando de ler mais um livro, e também estar dando início a outro. Que o Senhor continue abençoando, nos dando graça, sabedoria e, enfim, nos ajudando a remir nosso tempo, que até lá no final do ano a gente tem lido a Bíblia inteirinha para a glória dele. Certo? É isso aí, meus irmãos. Que vocês tenham um dia abençoado para a glória dele, que seja tudo para glória, louvor e adoração do nome do Senhor. Que a gente se veja amanhã, se o Senhor permitir. Tchau, valeu e a paz do Senhor.